seja bem-vindo a mais uma aula do curso Professores Apaixonados. Seja bem-vindo aqui à nossa classe especial de Professores Apaixonados. Mais uma vez, Pastor Marcos Santiago, seja bem-vindo. Isabela. Nós que conversamos um pouquinho ali na aula 4, né, sobre duplas missionárias e instrutores bíblicos. E vamos falar agora sobre interessados estudando a Bíblia. Vamos descobrir aí as técnicas eficazes para alcançar esses interessados, né, pastor? E eu já quero começar fazendo pergunta, que é como as unidades de ação podem ajudar a identificar, né, a encontrar ali e incentivar interessados, pessoas, né, a estudarem a Bíblia. Gente, é muito bom estarmos juntos de novo. Eu estou a cada dia mais apaixonado pela Escola Sabatina. E quando eu penso na minha paixão, eu tenho que aproveitar ou até criar oportunidades. E as oportunidades são criadas no meu cotidiano. É no trabalho, é numa escola, é na vizinhança. Então, a forma de termos novos interessados para estudarem a Bíblia é irmos ao trabalho e entender que o trabalho é o campo de missão do adventista. Então, você que é professor de unidade, converse com seus alunos, aqueles que têm uma profissão, aqueles que atuam fora no mercado de trabalho, para que eles comecem a olhar cada colega de trabalho, seja o patrão, seja um colega submisso em termos de função, como um candidato ao reino de Deus. Você começa orando por ele, você se aproxima dele ou dela e você já oferece o estudo da Bíblia. Vizinhança também. Ellen White fala muitas vezes sobre o trabalho missionário com os vizinhos. É encantador a gente ler o livro Evangelismo, Serviço Cristão, e ela repete muitas vezes sobre dar atenção missionária ao vizinho. Só que eu gosto de pensar que na época a Ellen White morava talvez em alguma fazenda, e quando ela falava de vizinho, o vizinho mais próximo estava a 5 quilômetros, 10 quilômetros. Imagine o desafio que era se aproximar do vizinho naquela circunstância. Hoje, nosso vizinho está do lado, está embaixo, está em cima, depende da condição de moradia. E até digo também que a condição de moradia muda a condição de relacionamento. Então, observe como as pessoas moram, se é apartamento, se são casas. Casas, as pessoas são um pouco mais acessíveis. Apartamentos, você precisa criar uma condição de contato com essas pessoas. Então, a gente consegue, pelo cotidiano, pela agenda pessoal, levantar mais interessados para o estudo da Bíblia. E assim, tem que apelar, tem que chegar e perguntar assim, você quer estudar a Bíblia comigo? Ou eu estou orando por você já há algum tempo e Deus colocou no meu coração que nós poderíamos estudar a Bíblia juntos. Então é assim que a gente levanta novos interessados. Você que é professor, você vai à sua unidade, faça uma listinha de quantos colegas de trabalho cada membro da unidade tem, quantos vizinhos e quais são os nomes dessas pessoas, quem são os afastados ou membros da família que nunca foram batizados, e a gente vai ter um enorme número de pessoas relacionadas aos membros da igreja que são candidatos ao estudo da Bíblia e certamente são candidatos ao reino de Deus. Pastor, muito interessante isso que você disse, você já deu aí algumas dicas, mas fala na prática, estratégias práticas que pode ser feito para criar então essa rede de relacionamento e instruir, né, e ter mais pessoas estudando a Bíblia. Legal, olha, eu gosto muito de comer, acho que vocês também, né? Eu sou mineiro, gosto de comer angu e quiabo. Eu até falo para o pessoal que quando eu estiver na minha casa, lá na Nova Jerusalém, que não precisa ser mansão, pode ser um barracão, no fundo ali, uma edícula, um quintal grande, eu vou plantar milho, vou plantar quiabo, e quando vocês me visitarem, eu vou receber vocês como um bom mineiro lá na Nova Jerusalém. E uma das formas de criarmos relacionamentos intencionais com foco em começarmos estudos bíblicos é comer com as pessoas. É chamar as pessoas para almoçarem com a gente, é almoçarmos com essas pessoas e fazermos daquele bate-papo, daquela conversa ali, uma conversa espiritual, uma conversa sobre coisas boas, uma conversa sobre filhos, sobre família, sobre sonhos. E quando eu falo comer, não falo apenas de um almoço ou jantar, eu falo também das festas. Muitos adventistas, eles só se relacionam com adventistas. Muitas pessoas têm no seu WhatsApp apenas contatos com adventistas. Eu tenho no meu WhatsApp contato de gente que eu comprei açaí com eles.
E eles me mandam publicidade de açaí. Então, eles estão me dando o direito de mandar para eles publicidade de alguma coisa com da igreja. Essa é uma boa ideia. Então, assim, a gente precisa aproveitar esse cotidiano. A gente tem festas de família, é um casamento de alguém, um aniversário de outra pessoa. A gente precisa se envolver. Ah, mas o meu parente bebe, o meu parente coloca lá alimentos que eu não consumo. Tudo bem, você não vai beber, você não vai comer esses alimentos, mas você vai se relacionar. E eles vão olhar para você e entender que o cristão, ele sabe se defender de situações desafiadoras para a sua fé, mas ele também sabe se posicionar positivamente com quem não é cristão, com quem não é crente. E exatamente essa relação, que é o método de Cristo de se misturar para ganhar confiança, no método de Cristo, ele sanava as necessidades. Mas nem todo mundo com quem a gente vai se relacionar precisa de alguma coisa da gente. Nem todo mundo precisa de uma cesta básica. Às vezes a pessoa não tem necessidade nenhuma da gente. Mas é exatamente na falta de necessidade das pessoas que a gente vai usar o que é comum ao ser humano, que é o relacionamento, para a gente ofertar a essas pessoas algo mais do que o relacionamento, que é a salvação em Cristo Jesus. Então eu diria que essa é uma forma prática. É o WhatsApp. Tem uma senhora, eu a conheci há uns 10 anos, eu achei incrível. Ela ouviu um treinamento meu, falou, pastor, eu sou missionária. E ela foi até a OLX, onde se vende carro, casa, onde se vende um monte de coisa. E ela colocou lá uma plaquinha digital, quer estudar a Bíblia, faça contato comigo. Por incrível que pareça, 115 pessoas fizeram contato com ela para que eles pudessem estudar a Bíblia. Nossa, muito algumas bom, presencial, muito bom. algumas online. Então, assim, tem tantas possibilidades. Tem um rapaz, ele tinha 22 anos de idade, de Belo Horizonte. E quando eu o conheci, ele estava muito feliz, falando assim, pastor, esse ano já é a 3ª empresa onde eu trabalho. Eu falei, rapaz, você está dando muito trabalho. Não, pastor, é porque eu tenho uma meta com Deus. Eu entro na empresa, abro uma classe bíblica, e a partir do momento que as primeiras pessoas se batizam, eu peço demissão e vou para uma 2ª empresa, porque Deus me chamou para abrir classe bíblica nas empresas onde eu trabalho. Gente. E ele, quando falava comigo, já havia levado ao batismo cerca de 12 pessoas, colegas de trabalhos de 2 empresas onde ele atuava, e agora ele já estava na 3ª empresa, e ele abria a classe bíblica no momento do almoço, na hora do almoço. Pegava 15, 20 minutos ali, e numa sequência diária de estudos bíblicos, ele estava conduzindo pessoas a Jesus. São oportunidades muito práticas. E quando a gente ora, né, para Deus, ele vai nos mostrar, porque o que não falta Certeza. é oportunidade no nosso Certeza. dia a dia, né, pastor? Não, se você me lembrou de algo, um testemunho pessoal. Eu sempre dei estudos bíblicos, eu amo dar estudos bíblicos, sabe? Olhar uma pessoa se encontrando com Jesus a partir da nossa influência, para mim não tem nada que pague. Então, rapidamente, 2 experiências. Para você, professor, também contar as suas experiências. E uma das formas de liderarmos a unidade é contar a nossa história missionária. Uma delas, eu fui para um pequeno grupo e eu estava clamando muito a Deus para enviar alguém para estudarmos a Bíblia juntos. E naquele pequeno grupo tinha o irmão Ademar. Eu pedi para o pessoal orar para que Deus enviasse alguém para eu ensinar a Bíblia. E naquele pequeno grupo o irmão Ademar pediu que Deus enviasse alguém para estudar a Bíblia com um amigo dele, porque o irmão Ademar viajava muito e não conseguia dar estudos bíblicos para esse amigo, o Egner. Eu rapidamente assumi, porque naquele pequeno grupo era a resposta à minha oração e resposta à oração do irmão Ademar. Eu assumi o estudo bíblico e, para a honra e glória de Deus, pouco tempo depois o Egner foi batizado. A esposa do Egner, o Egner, ensinou a Bíblia para a esposa dele. Ela foi batizada um período depois, juntamente com o filho dele. E há mais ou menos 6, 7 meses, o Egner me mandou uma foto, a sogra do Egner sendo batizada, porque ele e a esposa ensinaram a Bíblia para a sogra. E um outro testemunho muito, mas muito legal mesmo, que eu particularmente teve, porque você se lembrou, né, da questão da oração. Eu sempre oro a Deus pedindo que Ele envie pessoas para eu estudar a Bíblia. E eu tenho uma pessoa que eu adquiro produtos com essa pessoa. Essa plaquinha que a gente mostrou foi esse fornecedor que produziu. Essa camisa que a gente está usando aqui foi exatamente esse fornecedor quem produziu. E ele falou assim, pastor, a minha empresa tem que ser missionária. E eu falei, então, apresente alguém para a gente estudar a Bíblia. E ele foi para o alto do monte, às 4 da manhã, orou a Deus. Deus mostrou para ele um colega de trabalho e nós começamos a estudar a Bíblia. Esse colega de trabalho estava para se matar, perdeu a família, estava bebendo
E a gente começou a estudar a Bíblia às quintas-feiras, às 6 horas da manhã, e pela internet. Para a honra e glória de Deus, ele ainda não foi batizado, mas 3 meses depois ele recuperou a família, ele não bebe mais, e há 2, 3 semanas, em um dos nossos estudos bíblicos, ele falou assim: pastor, eu passei na frente da igreja adventista, que vontade me deu de entrar. E pastor, da próxima vez eu vou entrar, estou me preparando, pastor, para ser um membro da igreja adventista do 7º dia. Porque a gente orou, Deus enviou a pessoa e Deus está nos usando para trabalhar com essa pessoa. Então, a oração aí como ponto essencial, né? Diferencial nesse processo de angariar ali pessoas interessadas para estudarem a Bíblia. E aí, pastor, vamos dizer então que a gente alcançou então os estudantes da Bíblia. A unidade foi atrás, já temos a lista, as pessoas aceitaram. Como que a unidade ela acompanha agora essas pessoas para que eles sejam discípulos antes e também depois do batismo? A unidade geralmente tem 12 pessoas. Elas se cuidam, elas se amam, elas têm um senso de pertencimento muito materializado. E quando a gente pensa em alguém que está estudando a Bíblia, essa pessoa ela está criando relacionamentos com desconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, ela está tendo ruídos de relacionamento com conhecidos, que é um esposo, a esposa, Sim. filhos, amigos. Então, essa pessoa precisa de uma relação que dê para ela segurança, que ela vai ter gente boa que tem interesse em cuidar dela e, de certa forma, vai substituir a relação de afeto que ela tem com familiares ou amigos. Então, uma das formas de a unidade cuidar dos interessados é visitar esses interessados que já estão estudando a Bíblia. Essas visitas podem ser presenciais, naquela serenata que é tão legal, né? Quem está batendo na portinha do seu coração? Já fiz muito. É legal, né? É uma coisa incrível. Pingo de chuva e tal. Imagine você chegar no portão de alguém e começar a cantar para aquela pessoa, a vizinhança vem e olha, e você está dizendo o quanto aquela pessoa é importante. Uma outra possibilidade é fazer essas visitas de forma online. O instrutor bíblico, por exemplo, às terças-feiras ensina a Bíblia às 8 horas. Naquela primeira oração, a unidade de ação invade a casa da pessoa que está estudando a Bíblia por uma chamada de vídeo. 8 pessoas ali sendo apresentadas para o estudante da Bíblia. E aquelas 8 pessoas, ao serem apresentadas, vão orar com ela. E é uma coisa incrível. Quando alguém vem à igreja pela primeira vez, não necessariamente a pessoa vem por causa de Jesus, ela vem por causa do amigo que convidou. A pessoa fica do lado de fora esperando o amigo chegar. Se o amigo não chegar, a pessoa fica constrangida e talvez não entre. Agora, se ela teve um contato com a unidade de ação antes, seja virtual ou presencial, ela já será aguardada por no mínimo 12 pessoas que sabem o nome, que já conhecem a fisionomia, que já vão dar um abraço de boas-vindas, e agora aquela pessoa vai ter a sua família estendida. E quando ela também tiver alguma dificuldade, seja material, seja emocional, seja espiritual, ela tem ali a sua família de fé que já vai abraçar, que já vai cuidar e vai dizer, olha, seja bem-vindo à família de Deus. Então, antes de ser um membro da igreja, a pessoa passa a ser um membro da unidade de escola sabatina. E é interessante que se a gente pegar aqui uma ilustração do mundo empresarial, como que funciona hoje. A empresa te presta um serviço e, geralmente, hoje em dia tem todo um acompanhamento, né? A lógica empresarial tem um acompanhamento, manda ali um WhatsApp, e aí, tá satisfeito e tal? E aí, depois que a pessoa é atendida, fecha aquele ciclo, geralmente tem aquela pergunta, de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo? E aí, é mais ou menos isso, né? O interessado passa por todo o processo, se apaixona ali pela igreja e certeza de que mesmo após o batismo, ele vai indicar a igreja, ele vai trazer outras pessoas para viverem aquilo que ele viveu lá, né? Aquela satisfação nota 10 que ele viveu lá. Nossa, e você, Ayane, lembrou de algo, porque o novo na fé é a pessoa que tem mais relacionamentos com não adventistas. Então, naquele início da vinda para a igreja, ele tem muita gente que está perguntando, por que você está indo? Para onde você está indo? As pessoas são legais? Você está gostando? E aí é a oportunidade que a igreja tem de, no batismo, trazer toda essa gente. Eu, quando atuava com igrejas locais,
todos os batismos, eu combinava com as unidades de ação, a gente fazia bolo mesmo de aniversário, a pessoa que se batizava colocava um chapeuzinho, até língua de sogra a gente arrumava, porque era como a comemoração de um aniversário ou o nascimento de alguém. E ele trazia os familiares, tinha salgadinho, era uma delícia, tudo vegetariano, tudo natural. E o que era legal é que as pessoas que viam aquele familiar ou amigo sendo tão bem tratado e tão bem amado, que muitos falavam assim, se eu vier, vai ser assim que vocês vão me tratar? E aí a gente conseguia começar relacionamentos missionários com aquelas pessoas que vieram para o batismo que aconteceu. Sim. Sim, isso é muito legal, porque você comemora esse nascimento e não deixa também de ser estratégico, né? Exato. E você tinha comentado também de estratégias virtuais. Hoje a gente tem a TV Novo Tempo, temos as redes sociais. E aí agora fala pra gente como que os membros podem ser capacitados a usar esses recursos e também alcançar mais pessoas para Jesus. Muito legal. A gente falou da plataforma Sou Missionário, né, onde eles podem buscar treinamento missionário, inclusive sobre como trabalhar missionariamente com pessoas através da internet. Mas você falou da Novo Tempo. Nós temos aqui nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo 360 mil pessoas que pediram estudos bíblicos para a TV Novo Tempo. Essas pessoas são nossas vizinhas. Eu estava num treinamento e quando eu passei a lista desses interessados, o irmão pegou e falou assim, pastor, essa aqui é a minha vizinha, a gente mora no mesmo bairro há mais de 30 anos. Gente, olha. Teve uma outra situação em que nós ligamos para convidar uma dessas pessoas para um encontro de amigos da Novo Tempo. A pessoa morava em frente à igreja adventista e me falou assim, mas quanto que paga para entrar? Eu me assustei. Eu perguntei, mas como assim? Por quê? Ela disse, porque vocês entram bem vestidos, vocês fecham a porta, então eu entendi que aquela recepção ali tinha uma falha, porque fechavam a porta, os recepcionistas entravam para a igreja e vocês não gritam. Então eu pensei que era uma espécie de um clube, foi o que ela citou. Então, quando a gente pega essas pessoas interessadas pela Novo Tempo, muitas delas, eu me lembro da Dona Maria, do bairro Céu Azul, lá em Belo Horizonte, eu liguei para ela e falei assim, Dona Maria, eu tenho um guia de estudos da TV Novo Tempo para a senhora, do Apocalipse, e ela falou assim, glória a Deus, ela deixou o telefone e saiu gritando glória a Deus. Quando ela retornou, ela me disse que a bolsa dela havia sido roubada e a revista dela foi levada. E ela estava orando a Deus para conseguir novamente a revista. E a Dona Maria hoje é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a Novo Tempo são pessoas que estão ali à disposição, já deram o primeiro passo, porque elas já pediram o estudo da Bíblia, já estudaram a Bíblia, agora é a igreja que tem que dar um outro passo, através das unidades de escola sabatina, para trazer essas pessoas para uma relação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A pessoa já está com o queijo e a faca na mão. Exatamente. Com essa parceria com a TV Novo Exatamente. Tempo, né? Você é mineira, né? Falou de queijo, né? Bom, a gente está chegando, então, no final da nossa aula, né? Mas aí, você que está aí nos assistindo na sua classe, já sabe que a gente tem aquele desafio, que é aquela entrevista ping-pong, que a gente coloca o nosso convidado aqui na mira da verdade para responder de forma rápida, com uma frase, completar, então, as frases que a gente preparou aqui, pastor, para você hoje. Uma classe bíblica Novo Tempo é? É uma maternidade dentro da igreja. É onde as pessoas vão nascer e eu sei que tem que ser rapidinho, mas vocês sabem, né? Professor, pastor, mas eu me lembro da dona Rosimeire. É um nome fictício para uma história real. Ela assistia à TV Novo Tempo, numa cidade de Minas Gerais, sem presença adventista, e ela pediu uma revista, 2, 3, 4, 8 revistas. A igreja mais próxima ficava a 50 quilômetros. Infelizmente, ela foi diagnosticada com câncer, faleceu, e o pai dela veio mexer nas coisas ali dela e tal, encontrou uma das revistas, estudou, e se deparou com uma mensagem nossa, adventista, que ao ressoar da trombeta do arcanjo, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E ele tomou a decisão de fazer uma surpresa para a filha, que cremos será ressuscitada quando Jesus vier, e ele quer fazer uma surpresa para ela. Ela morreu sem saber que alguém da família dela tomou a decisão de se preparar para a volta de Jesus. Ele então estudou a Bíblia, viajou por 50 quilômetros aproximadamente, foi batizado, hoje ele é um dos líderes da Igreja Adventista da cidade dele, que agora tem uma Igreja Adventista, tem unidades de escola sabatina, e quando a gente falou da classe bíblica Novo Tempo, a gente está falando de gente assim,
de gente que está clamando por uma oportunidade de estudar a Bíblia e declarar a fé em Jesus e se preparar para a volta de Jesus. E você, professor da Escola Sabatina, pode criar aí na sua igreja um espaço para que no momento da Escola Sabatina uma classe bíblica Novo Tempo funcione. Ótimo. E ter uma agenda missionária envolve? Envolve você fazer da sua vida a vida de Cristo. Cristo veio para salvar, que a sua vida ela seja uma agenda de salvação, né? E para finalizar, preparar pessoas para a volta de Jesus é um privilégio de quem está preparado para a volta de Jesus. Bom, pastor, a gente está terminando então agora para valer, viu? Essa aula que foi muito interessante, né? Que aí deixou muito claro para a gente que nós temos a oportunidade, né? Você foi hoje aqui capacitado, foi inspirado, viu que é possível, é viável que todos façam, né? Todos na sua classe aí façam, na sua unidade. E aí, pastor, eu queria que você deixasse um apelo final. Sei que você já falou um pouquinho aqui, mas deixasse uma última palavrinha de apelo para esses professores que nos assistem hoje. Primeiro, Jesus está voltando. Eu creio nisso. Há tantas histórias que a gente tem ouvido ao redor do mundo de pessoas que estão entregando a vida, pessoas que estão sonhando com a volta de Jesus, estão procurando adventistas para serem batizados. A gente está ouvindo de histórias como em Papua Nova Guiné, onde em uma semana mais de 300 mil pessoas foram batizadas agora em 2024. Ruanda, em um único dia, mais de 100 mil pessoas foram batizadas. Na Colômbia, a igreja fez um movimento missionário enorme, doando sangue. Mais de 5 mil pessoas doaram sangue lá na Colômbia, e em um único dia a igreja batizou 5 mil pessoas. Os pastores começaram a batizar às 9 da manhã e foram até às 5 horas da tarde batizando pessoas. E chegou o momento de você se levantar e você declarar a sua fé publicamente a todas as pessoas do trabalho, da vizinhança, da escola, de onde forem, da internet. Chegou o momento de você liderar a sua igreja para a preparação de pessoas para a volta de Jesus. Eu estou cumprindo o que eu votei, que eu seria um missionário, que eu ensinaria a Bíblia para várias pessoas. E eu convido você para se unir a mim, para que juntos nós proclamemos o Evangelho e nosso Jesus Cristo volte o mais rápido possível. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada, Isabela. A gente agradece a você também que está nos assistindo aí com a sua classe de professores e esperamos que você continue nos assistindo às aulas. É muito importante, vai valer a pena você tirar um tempinho, se programe para isso, para assistir esses conteúdos que vai fazer diferença aí no seu ministério, na sua vida, na sua família. Tá bom? Te esperamos então. Até a próxima. Mais uma aula, e agora com a quinta aula nós já temos aí um grande movimento. Parabéns a cada unidade que faz o seu planejamento e também pratica. O Sábado Missionário tem sido assim extraordinário. Parabéns para você. E agora quinta aula, como termos mais interessados estudando a Bíblia. E isso é fundamental para o discipulado. Então participe e eu estou torcendo para você ganhar o brinde dessa semana. Valeu!